Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito de São José do Vale do Rio Preto para o mandato 2021-2024. Presentes em nossos estúdios os 4 candidatos, Dr. Anacleto, Gilberto Esteves, Ivo Pires e Zé Carlos do Mariano. Participam deste programa Secom Telecom, HPI Sonorização, Rede Infonews e Generoso Imagens, além da terceira subseção da OAB. No segundo bloco, o candidato indica qual o outro candidato ele deseja ver respondido uma pergunta. E essa pergunta será sorteada pelo mediador. Considerando que as outras perguntas já foram respondidas no primeiro bloco, se eventualmente for sorteado o número de uma pergunta que já tenha sido respondida, essa pergunta será eliminada e faremos um novo sorteio de uma pergunta. A ordem será a mesma do bloco passado, começando do candidato número 1, que é Zé Carlos do Mariano, candidato número 2, Ivo Pires, candidato número 3, Gilberto Esteves e candidato número 4, Dr. Anacleto. Então, a primeira pessoa que eu pergunto é o candidato Zé Carlos do Mariano. Quem o senhor quer que responda a próxima pergunta que eu vou sortear, candidato? O senhor pode escolher um dos 3 a responder a pergunta que eu vou sortear agora. Por favor. Candidato Ivo Pires. Pois não. Eu vou fazer então a pergunta ao candidato Ivo Pires. A pergunta sorteada para o candidato Ivo Pires é a pergunta de número, vamos passar aqui, é a pergunta de número 16. A pergunta de número 16 ainda já foi sorteada. Respondeu o candidato Zé Carlos do Mariano, foi uma pergunta sobre educação. Então, neste caso, nós vamos eliminar essa pergunta. Farei o sorteio de uma segunda pergunta. A pergunta que o candidato Ivo Pires responderá é a número 36. Essa pergunta ainda não foi respondida e eu encaminho a pergunta ao candidato Ivo Pires, a pergunta número 36. Vamos a ela. A pergunta é sobre produção rural ainda. Candidato, quais os incentivos o produtor rural pode esperar da Prefeitura no seu governo? Pergunta número 36. O senhor tem 3 minutos para responder a partir de agora. Os incentivos vai ser, virá da nossa Secretaria de Agricultura. Você, produtor que está me vendo, terá incentivo, estará ao nosso lado, nós estaremos ao seu lado, você ao nosso lado, na busca de melhorar as suas estradas, de melhorar a distribuição, cuidar e emancipar, resolver o problema da distribuição de mudas, resolver o problema das máquinas que você hoje sofre. Eu ainda estava essa semana fazendo campanha e o São Antônio lá da Serra, ele com uma dificuldade com aquela prancha, a prancha que está sem roupa, né? A prancha é um veículo assim. E ele não tinha, quer dizer, a prancha estava atolada na lama. Então você, produtor, terá incentivo sim, será olhado, será visto no nosso governo com máquinas, com asfalto e com semente. E ainda terá um técnico que vai avaliar o seu solo. Isso está no nosso plano de governo, não deu para me falar na entrevista. E não fui eu que inventei isso, foi as casas que vendem os insumos. Disseram, não fica muito caro para a gente contratar um técnico especializado nessa área para que a quantidade de insumo que vai aplicar naquela outro cultivo. Então, nós vamos ter um técnico na Secretaria de Agricultura que cuidará disso, da sua propriedade, além de todos esses itens que aqui coloquei. Vamos voltar com as nossas estufas todas, vamos cuidar daquilo tudo com muito carinho, para lhe fornecer. Chegamos a fornecer 200 mil mudas mês. Você chegava lá, quero 5 mil mudas de pimentão. Tá? E assim era feito. Quero 2 mil mudas de berinjela. E assim era feito. É o que eu quero te dizer, produtor. E não estou inventando, porque alguns dizem, acho que o Ivo está falando umas histórias aí que não vai acontecer. É o que era.
nós vamos ter que olhar para Candidato, restam 30 segundos. Então nós vamos olhar com carinho com você. O que é? Porque são vocês, produtores rurais, que fazem com que a sua produção chegue na mesa, na nossa casa, no nosso supermercado, lá no Rio de Janeiro, em todos os supermercados. Então, você é importante para nós, produtor rural. Eu agradeço a resposta do candidato número 2. Vamos agora à pergunta, quem o senhor escolhe, candidato número 2, Ivo Pires, quem o senhor deseja ver respondida a sua pergunta, candidato? É o senhor a escolher um dos outros 3 candidatos para responder a pergunta que eu vou sortear. Zé Carlos. Zé Carlos do Mariano responde a pergunta, então. Vou sortear a pergunta a ser respondida pelo candidato Zé Carlos do Mariano. É a pergunta número 15, ela ainda não foi sorteada, eu passo a pergunta número 15. A pergunta número 15 é sobre transporte. Candidato Zé Carlos do Mariano, a pergunta é a seguinte: a Ponte das Areias desmoronou há vários anos. O senhor pretende resolver o problema? Em caso positivo, como fazer isso? Candidato, o senhor tem 3 minutos para responder a pergunta a partir de agora. Boa pergunta, que vai de interesse direto também aos nossos queridos agricultores e agricultoras. Sabemos da importância que é essa Ponte das Areias. Sabemos que lá está a estrutura básica dessa ponte. Sabemos que houve um problema porque sai na rodovia federal, ao qual o DENIT implicou com a construção dessa ponte. Mas sabemos que tem jeito sim, tem jeito e nós temos como resolver. O DENIT é um órgão federal. E o órgão federal, mais do que ninguém, nós que fomos vereadores, presidente de Câmara, eu, o Pires, Anacleto, temos que ter gestão junto ao governo federal para conseguirmos instalar a ponte de uma maneira ou de outra. Se não for para eles instalarem, que nós, que a nossa prefeitura tome uma atitude. Não pode a ponte ficar lá igual está, esse tempo todo parado, e nós precisamos dessa ponte que desafoga muito trânsito aqui no centro da cidade, não só para os munícipes de Roçadinho e Morro Grande, mas de toda aquela parte lá de baixo, de Rio Bonito, Morelli, Contenda, Jaguara. É uma grande via de escoamento de produção, haja visto que nós usávamos e muito a estrada, por isso é importante. E nós vamos fazer a gestão. Nós estamos tendo uma oportunidade única do nosso município, com o apoio de deputados federais igual temos. E aí ficará mais fácil fazer gestão junto ao DENIT para resolvermos de vez, o mais rápido possível. E não deixar deteriorar, igual está lá deteriorando a estrutura dessa ponte. Igual está lá o nosso brisolão, é um dos poucos, um dos 3, dos 92 municípios que nós temos no estado do Rio de Janeiro, apenas 3 brisolões não foram concluídos. E nós tivemos essa infelicidade. E já se passaram vários governos e não correram atrás, não tiveram interesse de aproveitar aquele espaço e aquela estrutura. Então nós vamos resolver sim, vamos correr atrás o mais rápido possível. E eu vejo restam 30 segundos, uma abertura muito grande para que nós fazemos isso. E se não for através do que vinha sendo feito pelo órgão federal, com certeza a prefeitura também tem condições e tem dinheiro que poderá resolver de forma definitiva a instalação da nossa ponte. Eu agradeço ao candidato a resposta. Vamos passar para o candidato número 3, candidato Gilberto Esteves. Quem o senhor quer que responda a próxima pergunta, candidato? Ivo Pires. Ivo Pires. Vamos sortear a pergunta que será respondida pelo candidato Ivo Pires, escolhido pelo candidato Gilberto Esteves. A pergunta é a número 58. A pergunta número 58 ainda não foi respondida e nós vamos encaminhar então ao candidato Ivo Pires a pergunta número 58 que está dentro daquelas perguntas diversas. Candidato, o senhor é contra ou a favor do aborto? O senhor tem 3 minutos para responder a partir de agora. Eu tenho um princípio, eu vim de família cristã,
família cristã. Então jamais poderia admito, senão na forma da lei. Assim mesmo tem que ser muito bem avaliado. Então, eu como cristão jamais poderia admitir, até porque do momento da concepção é vida, já tem vida. Então, acho até que não vou usar meu tempo todo, porque meus princípios, acho que de nenhum de nós aqui aceitamos a questão do aborto de forma nenhuma. O senhor ainda tem mais tempo disponível. Não. Vamos usá-lo? Pois bem. Passamos então ao candidato número 4, doutor Anacleto, e eu pergunto, quem o senhor quer ver respondida a sua pergunta? O Zé Carlos. O candidato Zé Carlos vai responder então a pergunta sorteada pelo doutor Anacleto. Candidato, a pergunta é a número 37. A pergunta 37 já saiu e por acaso foi respondida pelo senhor, que foi sobre água. Eu vou descartá-la e vou sortear a próxima pergunta. A próxima pergunta, que será respondida pelo candidato Zé Carlos do Mariano, é a pergunta número 13, que ainda não foi respondida. Eu encaminho ao senhor, então, a pergunta número 13, é sobre transporte. A pergunta é a seguinte, candidato Zé Carlos do Mariano. A criação da Guarda Municipal tem sido apontada como uma solução para o trânsito em nossa cidade. O senhor entende que essa seja a solução? Candidato, o senhor tem 3 minutos para responder a pergunta a partir de agora. Boa pergunta, doutor Luiz. Sabemos do caos que está a nossa cidade em relação ao trânsito. E temos que implementar a criação da lei do trânsito municipal. Eu sei que já teve um estudo feito no município e não colocamos em prática ainda. E aí, nós vamos criar, sim, a Guarda Municipal e, através da Guarda Municipal, teremos o Guarda de Trânsito para organizar, para orientar o nosso trânsito no nosso município. Sabemos que temos que sentar com os taxistas, rever os locais dos pontos de ônibus. Sabemos que temos que fazer uma experiência e botarmos em prática para definir essa questão do trânsito do nosso município. O município é muito pequeno, é um município ordeiro, tenho certeza disso, mas que através dos guardas de trânsito, orientando, não só para chegar e não ter uma explicação, não ter uma orientação. Orientação vai ser a base de tudo para que possamos organizar o trânsito da nossa cidade. Então, fico muito feliz de poder participar, eu que vivo e convivo ali no centro da cidade e vejo o caos que está realmente no nosso trânsito. E nós temos que tomar uma atitude, e a atitude mais viável será isso. Rever o estudo que foi feito e a criação da Guarda Municipal, igual eu confirmo aqui para todos os nossos munícipes, e organizar e ordenar o trânsito, principalmente na área urbana. Haja visto que nós falamos aqui da Ponte das Areias, nessa oportunidade, e vai desafogar e muito depois de lá instalada a Ponte das Areias, e nós cuidarmos bem daquela estrada, que já foi de muito valia, e vai continuar sendo assim depois que nós instalarmos definitivamente a tão sonhada Ponte das Areias para todos os nossos munícipes, não só para os moradores de Morro Grande, Roçadinho, Restam 30 segundos. mas para todos os nossos munícipes. E vai realmente também desafogar também o trânsito aqui no centro. Nossa, muito obrigado. Tem o direito à réplica, né? Esse bloco teria direito à réplica, e agora, a partir de agora, nós vamos fazer o direito à réplica. Quem fez a pergunta tem direito a 1 minuto e meio de réplica. A partir... É porque ele não usou o tempo todo. 1 minuto e meio de réplica. Você poderia só repetir a pergunta? Foi a pergunta número... Ele fugiu um pouco. 13. Pergunta número 13. Mas aí eu não respondi pergunta aí. Eu- Não, a réplica ainda não. Ele não tem pergunta, não. Réplica após a pergunta. Então você tem que responder primeiro, não? Vamos fazer essa rodada e depois a gente volta para a réplica, então.
né? Fugir um pouco do... Porque acho que ninguém pediu réplica em nenhuma delas, então aconteceu um tumulto realmente aí, eu devo confessar. Vamos fazer então... Aqui está escrito, se o candidato não solicitar a réplica, se desejar. No seu caso aí, o senhor vai solicitar, o senhor que fez a pergunta para o Zé Carlos. Isso. Então vamos repetir a pergunta. réplica Foi a pergunta número 13. Isso. Sobre a guarda municipal, o senhor tem 1 minuto e meio. A partir só 1 minuto para zerar o cronômetro, Obrigado. 1 minuto e meio. Tá valendo. Obrigado aí, obrigado pela compreensão. É intenção nossa criar a guarda municipal no município. É importante a criação desse sistema para que você tenha um ordenamento do trânsito, assim como é importante também criar um vídeo monitoramento de toda a cidade para coibir quaisquer abusos, seja no trânsito, ou seja no acesso, ou seja qualquer outra infrações que poderão ocorrer se a gente tiver esse sistema de vídeo monitoramento. Então é muito importante a criação, dentro do tema abordado, né, a criação da Guarda Municipal. A gente vai fazer esse convênio que for necessário e vamos sim programar dentro do orçamento, dentro da legislação vigente, a criação da Guarda Municipal do município. Municípios menores do que o nosso já existem, funcionam, e a São José não pode ficar aí, uma cidade de 20 e poucos mil habitantes, tendo problema de trânsito por falta de ordenamento. Você não consegue andar no centro da cidade por volta das 5 horas da tarde, por volta da hora do meio-dia. Então é um sistema muito complicado. Ou seja, é um problema de cidade grande ocorrendo na nossa cidade. Obrigado a todos os voluntários do projeto Juntos para Servir. Tempo esgotado. O candidato Zé Carlos tem direito à tréplica com 30 segundos se desejar. Dentro do mesmo tempo. Desejo usar? Não desejo usar. Vamos passar então para uma próxima pergunta. O último foi, agora o próximo é o candidato Zé Carlos. E é uma pergunta para mim agora. Só que eu Sem tenho que... ninguém escolher. Eu tenho que... não, é o seguinte, pode perguntar, só não pode perguntar mais para o Ivo, né? Nem para o Zé. E nem para o Zé. A Ana Então- Cléia vai perguntar para ele. Vai acabar acontecendo, mas o Zé agora pergunta, ele tem que perguntar Ah, para sim. você ou para o Anacleto. Tá, desculpa. Ivo e Zé Carlos já não respondem mais. Então é o candidato Zé Carlos que pergunta, ou para Anacleto ou para Gilberto. Para quem que o senhor quer ver respondendo a sua pergunta, Zé Carlos? A pergunta vai ser sorteada Eu novamente. vou sortear a pergunta, terá que ser agora para o Gilberto ou para o Anacleto. Qual dos dois o senhor quer ver respondido a próxima pergunta? O Gilberto, então. E nesse caso, o senhor terá direito a 1 minuto e meio para a réplica, se desejar, e ele para a tréplica. Candidato. Então, foi sorteado, o candidato Zé Carlos pediu o candidato Gilberto, a pergunta sorteada era o número 53. A pergunta número 53 ainda não foi respondida, e nós vamos encaminhar então o candidato Gilberto a pergunta número 53. É sobre bem-estar e esportes. A pergunta é: a APAI ainda não possui sede própria. O candidato tem alguma proposta para resolver este problema? Candidato, o senhor tem 3 minutos para responder essa pergunta, e o candidato que encaminhou a pergunta, tem 1 minuto e meio para a réplica se desejar, com o candidato mais 30 segundos para a tréplica. Por favor, está contando o tempo. Excelente pergunta que veio, mas eu quero antes dizer que o candidato Gilberto Esteves é número 70 e não o número que foi divulgado aí no jornal, tá? Então, você que deseja votar no Gilberto Esteves, o número de Gilberto Esteves e Marcelo Baggio é o 70 e não o número que o jornal divulgou. E se você quiser também acompanhar as nossas publicações, tem hashtag São José Sem Parar. Basta entrar lá no Facebook, hashtag São José Sem Parar. E esse é o jornalzinho que a gente está distribuindo aí na cidade para todas as casas. Eu fico feliz com o debate até aqui, e mais ainda com essa pergunta, porque falou-se aqui de Ponte das Areias, e nós vamos fazer sim. O município vai fazer a Ponte das Areias, qualquer que seja o prefeito que ganhar aqui. Com relação à pergunta da APAI, fomos nós até que doamos agora o terreno para a APAI, fazer a sua sede própria. É com muita alegria que nós fizemos isso, foi um grande marco do nosso governo, em conjunto com a Câmara de Vereadores, fazer a doação de 7 mil metros quadrados de área ali em frente ao centro de Covid, do lado da delegacia, no coração da cidade, no parque, em frente ao Parque de Exposições de Águas Claras, uma área de terra muito nobre para a APAI, que é merecedora
para a construção da sua sede própria. E mais do que isso, nós vamos fazer um grande mutirão social, aí já é a população toda enganjada nisso, que o poder público já faz a manutenção da APAE mensalmente, lá com um subsídio, com uma subvenção, aliás, de quase 50 mil reais, ou mais de 50 mil reais, que a gente repassa merecidamente para a APAE, que presta um excelente serviço, um serviço de excelência para a nossa população, para os nossos assistidos. E então nós doamos, a Prefeitura doou esse terreno lá, por iniciativa nossa, de incentivo às associações, às entidades filantrópicas da cidade. Nós doamos esse terreno e vamos, em 2021, iniciar uma grande campanha de construção da sede própria. Até porque eu tenho uma identidade muito grande com a APAE, fui diretor financeiro lá, quase que um episódio semelhante ao de prefeito. Chegamos lá, levantamos a instituição que não tinha crédito, estava devendo uma fortuna de Restam 30 INSS segundos, candidato. e FGTS, e pegamos uma situação quase que idêntica na prefeitura e no decorrer do debate faremos essas pontuações. Eu agradeço a pergunta. O candidato deseja réplica? Sim, por Então favor. vamos contar o tempo aqui. O candidato Zé Carlos tem 1 minuto e meio para a réplica a partir de agora, por favor. Muito importante a pergunta e muito bem respondida pelo prefeito. E é com grande alegria também que nós também fazíamos parte da diretoria, ao qual a APAE hoje realmente é uma entidade de respeito, e quero parabenizar toda a sua diretoria, através da nossa querida Evanilda, e todos os funcionários que lá trabalham, que trabalham com carinho, com amor, que isso é importante para o nosso município. Eu não sei se vocês sabem que nós tiramos um peso de responsabilidade até do município em ter esse convênio com a APAE. Então lá nossos alunos excepcionais, e que é de grande valia, e com certeza, assim também acho, e vamos manter, se ganharmos a eleição, manter esse convênio com a APAE, e faremos esforços para, junto de nossos parceiros, que a gente possa construir a sede da APAE, para definitivamente 30 segundos, a APAE ter sua sede própria, que será uma alegria muito grande para todos nós, munícipes, e para essa diretoria que está atuante hoje. Muito obrigado. O candidato Gilberto deseja usar a réplica de 30 segundos. Sim. 1 minuto para que eu possa zerar o cronômetro. A partir de agora, 30 segundos, candidato. A APAE é uma associação que assiste várias crianças e adolescentes, até adultos de nossa sociedade. É uma das poucas instituições que faz um serviço de excelência. Desde 93, já são quase 30 anos de bons serviços. E o poder público tem 10 sempre segundos, essa candidato. função de assistir. E nós continuaremos nesta meta de assistir e ajudar a APAE no que for necessário. Seu tempo está esgotado. Vamos passar agora, a pergunta, quem encaminha é o candidato Ivo. Ele só pode escolher mais uma pergunta para o candidato Gilberto ou o candidato Anacleto. Já que os outros já responderam 2 perguntas, o candidato Gilberto respondeu uma. Só quer ver respondido o candidato Gilberto ou o candidato Anacleto? Ele já respondeu uma, ele nenhuma. Ele não foi escolhido. Então o candidato Ivo escolhe o candidato Anacleto para responder a próxima pergunta que nós estamos tirando aqui. A pergunta é a número 35. A pergunta 35 ainda não foi respondida. Eu vou encaminhá-la ao candidato Anacleto. E a pergunta 35 é sobre o tema produção rural. Candidato, o seu futuro secretário de Agricultura será um agricultor ou este não será um critério essencial para a escolha do seu secretário? O senhor tem 3 minutos para a resposta, candidato, a partir de agora. Obrigado, Eloy. Obrigado, candidatos. O projeto Juntos para Servir, ele é exatamente isso. Ele é um projeto que não é meu apenas, é de um grupo de pessoas que quer de fato transformar a cidade. É por isso que eu não faço promessa, eu tenho compromisso em cartório. E um dos meus compromissos em cartório, assinado em escritura pública, foi a modalidade de escolha dos nossos secretários de saúde, de educação, de agricultura e de meio ambiente, das quais nós iremos realizar várias reuniões
com os funcionários da pasta e, no caso específico da agricultura, com os agricultores, para que a gente possa juntos escolher o melhor secretário de agricultura que possa contribuir de fato para o município. É muito triste você ver um agricultor que não tem um diálogo com o secretário de agricultura. É muito triste você ver o agricultor precisando de muito pouco para que a produção dele tenha um escoamento adequado, com a manutenção das estradas, com uma poda preventiva para evitar a queda de luz e evitar aí a queda de luz, no caso da criação de frangos, de pintinhos, né? Então, isso é muito importante que tenha esse diálogo. Eu já até marquei uma reunião, assim que formos eleitos, lá na Grota Funda, meu amigo, nós vamos fazer a primeira reunião lá para escolhermos juntos o melhor nome do secretário de Agricultura. E eu falo aqui e registro aqui mesmo, nós não temos preferência por ninguém. Queremos escolher o melhor, independente de qual bandeira ele levanta. Se ele pertence a A, B, C e D. Nós não temos essa distinção. Nós queremos escolher o melhor secretário que possa, de fato, contribuir para o projeto Juntos para Servir e, na realidade, melhorar a qualidade e acesso aos agricultores de um modo geral. Os agricultores precisam de muita coisa para que possam vivenciar cada dia que passa com as melhorias necessárias do secretário de Agricultura. Com certeza nós vamos implementar essa novidade, isso é muito comum em várias cidades e a gente precisa de trazer a novidade para cá. São José não pode ficar preso à metodologia antiga de escolha de secretário, de cabide de emprego ou de parceiro de política para poder resolver as coisas. Tem que ser técnico e que funcione. Eu agradeço a resposta, considerando que restam apenas o candidato Anacleto e o candidato Gilberto. A próxima pergunta... Perdão. Candidato Ilvo, o senhor tem direito à réplica. Por favor, vamos prolongar para o tempo. Agora, candidato, peço desculpa. Não. Sim? Estaremos, como já disse antes, ladeado, ombreado com você, produtor. E também vamos buscar, quer dizer, aquele que melhor, aquele que mais se aproxima de vocês. Então não será aleatoriamente, mas também não podemos botar aquele que não tenha um conhecimento bem próximo, quer dizer, de uma realidade de uma Secretaria de Educação, de Meio Ambiente, perdão, de Agricultura. Então é aquele que tiver ambiente, tiver ambientado, aquele que tenha conhecimento, aquele que tenha próximo ao produtor, mas que tenha conhecimento, quer dizer, no manusear, no conduzir, no planejar e buscar as soluções para os nossos grandes, quer dizer, e amigos produtores e agricultores. Então, esse é um ponto importante, né, do nosso projeto, de que a gente está, volto a dizer, ladeado e ombreado com você. Mas não quer dizer que será um produtor, não. Será um técnico que esteja próximo e que conheça da nossa agricultura. Eu agradeço a resposta. O candidato Anacleto, se quiser, tem direito a 30 segundos de réplica. O senhor quer usar? Um minuto, não? Nós acabamos invertendo, ficou 30 segundos para todo mundo. Tá, então tá. São 30 segundos a partir de agora, candidato. Então tá. Obrigado aí. É só para mostrar para vocês o registro nosso, o compromisso nosso em cartório, da qual nos comprometemos com cada cidadão Vale Rio Pretano, para que juntos a gente possa escolher o melhor secretário que possa atender a necessidade do povo. Aqui não tem apadrinhamento político. A gente quer que o povo, o agricultor, seja feliz com o secretário escolhido por ele mesmo. Seu tempo esgotou. Considerando que restam vocês dois, necessariamente o candidato Gilberto terá que perguntar para o candidato Anacleto. Eu vou sortear a pergunta agora. A pergunta sorteada é a número 12, ela ainda não foi feita. Eu vou encaminhar então o candidato Anacleto a pergunta número 12. A pergunta número 12 é sobre transporte.
Candidato, os horários de ônibus para Petrópolis são em número reduzido. O que o candidato fará para melhorar essa situação? Candidato, o senhor tem 3 minutos a partir de agora. Obrigado, Eloy. Obrigado, telespectadores. Obrigado a todos aqueles que confiam no projeto Juntos para Servir. Em relação ao transporte intermunicipal com Petrópolis ou Teresópolis, é necessário haver um estudo para que, aliás, um amplo estudo. Tudo na vida é planejamento. Se hoje o sistema é deficitário, é porque não se planejou de forma adequada. Então, é preciso fazer um amplo estudo de fato, fazer a interação com o sistema estadual de transporte, da qual a gente vai poder fazer essas intermediações, e São José não pode ficar deficitário de nada, né? São José não pode ficar aí como um município esquecido e conhecido mundo afora apenas pela tragédia de 2011. São José tem que pensar no futuro, tem que pensar para frente, tem que pensar em melhorar as nossas estradas, o nosso acesso, a nossa qualidade de água, de luz, de saúde, de educação. E o transporte é uma ferramenta importantíssima para isso. A gente tem vários alunos nossos aqui que estudam em Petrópolis, vários alunos nossos aqui que estudam em Teresópolis, e o usuário que frequenta Teresópolis com certa frequência, né? Então, São José tem uma dependência muito grande do município vizinho, dos 2 municípios vizinhos, seja para serviços médicos, seja para serviços advocatícios, seja por quaisquer outros serviços que aqui não disponibilizam. Então, esse laço maternal que existe com a cidade de Petrópolis, é importante que você realize, de fato, um estudo sério, onde toda a sociedade possa participar, todos os secretários possam interagir, e a decisão do prefeito ela não é única, ela tem que ser em comum acordo com todos que envolvem o sistema. Se a empresa de ônibus deixa a desejar, a gente tem que cobrar. Cabe ao cidadão denunciar as irregularidades e cabe ao poder público, sim, cobrar melhorias, qualidade nos ônibus, qualidade de acesso, acessibilidade, ter um local adequado de embarque e desembarque aqui em nossa cidade, ter um transbordo que possa fazer o transporte de forma adequada, não aquele lixo que tem lá no Rio Bonito, Restam 30 segundos. que a gente mal consegue entrar ali e ficar esperando um ônibus. Então é tudo muito complicado. São José não pode ficar no esquecimento. É hora de São José acreditar, o povo de São José acreditar na novidade, e a novidade é a gente. Obrigado. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica, se desejar. Sim, Mas, quero. Renovando aí, né, que nós vamos, 1 minuto, candidato, nós vamos zerar o cronômetro Ok. a partir de agora. 1 minuto e meio. Eu peço até desculpa ao telespectador, né, e aos candidatos aqui, mas eu vou ter que fazer isso incisivamente, porque essa semana saiu um jornal e botou o número errado da minha candidatura. E ele não tem nem como se retratar, porque na próxima edição dele já é depois da eleição. Então, não esqueçam, se você quer votar em Gilberto Esteves, o nosso número é 70, Gilberto Esteves e Marcelo Baggio, tá? E quem quiser acessar lá a hashtag São José Sem Parar, vai conhecer tudo aquilo que a gente já realizou e aquilo que a gente pretende realizar num segundo mandato. É interessante que o debate está sendo conduzido dentro daquilo que a gente está aqui, né, falando e até colocando como proposta para um segundo mandato. Então, está se falando daquilo que a gente já realizou, por exemplo, falou-se de água, nós já resolvemos o problema da água. O que falta é ajuste e detalhe. O transporte, vídeo monitoramento, os postes já estão fincados, já conseguimos a doação das câmeras. Restam 30 segundos. A Polícia Militar, integrada com a Secretaria de Defesa Civil, já está instalando essas câmeras de vídeo monitoramento. Então, o município está avançando e isso é uma conquista para a gente. Especificamente com o ônibus, é o DETRO que cuida do Restam 10 intermunicipal. segundos. Então, a gente pode até fazer ações junto ao DETRO, mas intermunicipal, o poder público municipal não apita. Candidato, o senhor deseja fazer uso da técnica? 1 minutinho que nós vamos... 30 segundos. 30 segundos. Nós vamos zerar o cronômetro a partir de agora. 30 segundos. Obrigado. Esse compromisso que nós temos com cada cidadão Vale Rio Pretano, no projeto Juntos para Servir, o poder público ele tem a obrigação, sim, de fazer as intervenções e a defesa do cidadão como um todo.
Aqui em São José, por exemplo, não tem PROCON, então não tem como o cidadão reclamar se o ônibus está atrasado, se o ônibus está ruim, se o ônibus não chega no local adequado. Então nós precisamos sim 5 segundos. do poder público ser atuante para que as coisas funcionem e defenda o cidadão. Obrigado. Como resta um candidato, o candidato Anacleto vai fazer a pergunta obrigatoriamente para o candidato Gilberto. Eu vou sortear aqui a pergunta, o número dela. O candidato Gilberto responderá a pergunta número 55, ela ainda não foi sorteada. Eu vou encaminhar então a pergunta número 55 ao candidato Gilberto. O que os idosos podem esperar do seu governo? O senhor tem 3 minutos para a resposta. Excelente pergunta. Nós já estamos trabalhando com isso em vários aspectos, né? Nós temos, por exemplo, fizemos um convênio com o Lar Feliz de Providência, porque existem idosos que não têm familiar. O ideal é que o idoso fique junto ao seu familiar, porque ele se identifica na sua própria casa, ele conhece o seu roteiro. Mas a gente sabe que, infelizmente, a vida corrida e muitas pessoas acabam deixando os seus idosos. Então, nós já fizemos um convênio com o Lar Feliz de Providência, está em pleno funcionamento, encaminhamos para lá os idosos. Mas aqui, especificamente na pergunta, nós temos trabalhado arduamente para melhorar a questão da acessibilidade. Fizemos instalações de corrimões em vários lugares. Ali na Ponte Branca, era uma ponte com 80 centímetros de calçada e 60 centímetros de guarda-corpo. Então, uma pessoa de idade ali, até quem não seja de idade, se encontrar 2 automóveis, já balança a ponte. Ainda tiver uma vertigem, poderia até cair dentro do rio. Nós fizemos lá a instalação desses corrimões. Lá na Ponte Vermelha também instalamos mais um trecho de corrimão para garantir a segurança. Agora pavimentamos lá um terreno que estava lá abandonado. Pusemos grades, estamos instalando telas, mesas para jogos de dama, enfim, estamos trabalhando na cidade para as pessoas idosas. Sabemos que o Brasil está se tornando um país de terceira idade, então não podemos descontextualizar essa questão. É claro que há muito por fazer, mas nós demos o início, demos a partida no Valverde também, consertamos a ponte, tinha uma estrada caindo, fizemos um muro e estamos pondo guarda-corpo nas estradas. Em Parada Morelli também tinha um muro caindo, um munícipe lá me advertiu, falou: isso aqui está perigoso, pode cair um ônibus, uma pessoa de idade que está caminhando. Queremos fazer as calçadas também, não conseguimos fazer, foi um mandato turbulento, água contaminada, 2 processos de cassação, pandemia, foi difícil, mas a gente conseguiu sobreviver e levantar a cidade, que é o mais importante. Pegamos uma cidade de cabeça para baixo, nós levantamos a cidade. 30 segundos. A cidade hoje está de pé, qualquer que seja o prefeito, vai pegar uma cidade de pé, saneada, sem dívidas, com servidores satisfeitos, numa casa nova, com várias frentes abertas de reestruturação da cidade. E os idosos também foram contemplados até com essas ações, água de qualidade, com fartura, acessibilidade, tudo mais. Eu agradeço a resposta. O candidato deseja usar a réplica? Sim. Então vamos zerar o cronômetro. O candidato, 1 minuto e meio de réplica, a partir de agora. Obrigado. Cuidar bem dos idosos, isso é minha praia, né? Se tem uma coisa que eu faço com todo carinho é cuidar dos nossos idosos, né? E foi uma covardia que fizeram e que fazem com os nossos idosos. Ficam falando aí que se eu estiver prefeito, eu não vou cuidar dos meus idosos mais, né? Meus queridos velhinhos. Então isso é uma grande mentira. Eu registrei um documento em cartório e vou me disponibilizar voluntariamente a atender a cada cidadão vale-rio-pretano como médico. É um direito meu como médico, sendo prefeito, continuarei atendendo. Eu queria colocar uma coisa que foi dito aqui, né? Que todos os servidores estão felizes. Eu discordo, tá? Eu sou servidor público de carreira, 20 anos concursado, tá? E não estou satisfeito com o comando que a gente tem. O secretário de saúde é uma secretária de saúde que não condiz com a realidade do município.
ela não desenvolve em sua plenitude, Restam 30 segundos. ela não desenvolve em sua plenitude, de fato, o que deveria fazer. Ela não ouve o servidor, ela não tem contato com o servidor, então eu discordo da fala do senhor prefeito, em que todos os servidores estão satisfeitos, e coloco a minha opinião. Eu não estou satisfeito. Eu agradeço. O candidato Gilberto tem direito à tréplica de 30 segundos. Desejo usar um minuto. Desejo. 30 segundos valendo. Nós entramos na prefeitura, tinha duas categorias de funcionários, os escolhidos e os excluídos. Nós acabamos com isso e colocamos a justiça lá dentro. Então é natural que algum não esteja satisfeito, tem 1000 funcionários. Nós acabamos, por exemplo, com um desvio de função. Tinha médicos plantonistas Restam para 10 trabalhar segundos. 24 horas e estava fazendo ambulatório de 20 horas. Então é natural que haja insatisfação desses profissionais que estavam lesando os cofres públicos. Seu tempo está esgotado. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e no terceiro bloco será a pergunta, cada candidato pergunta livremente ao outro candidato. Ativa FM, nós estamos falando ao vivo, direto dos nossos estúdios, em sintonia com SJTV Canal 17, com o portal São José News, transmitindo o debate entre os candidatos a prefeito de São José do Vale do Rio Preto. Ativa FM, o sucesso é você.